Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar de uma edição especial, uma edição comemorativa, Tex Especial 50 anos, em comemoração aos 50 anos de publicações de história ininterruptas, que iniciou-se lá em 1971 e sem nenhuma interrupção, todos os meses, vamos dizer assim, sempre teve publicações de Tex aqui no Brasil. Então, a Mitos aproveitou essa data comemorativa, esse ano comemorativo, e publicou essa ediçãozinha aqui comemorativa, capa cartão, preto e branco, papel jornal, com duas histórias que não são inéditas, são duas histórias, são duas republicações, mas foram histórias escolhidas a dedo, histórias realmente muito boas. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre essa publicação e dar uma pequena passada nessas duas histórias que estão contidas aqui. Bora lá então! Mas antes de a gente falar um pouquinho dessas histórias, deixa eu explicar mais ou menos como é que foi essas publicações de Tex aqui. As primeiras histórias de Tex foram publicadas lá nos anos 1950, com o nome de Texas Kid, numa revistinha chamada Júnior, que eu tenho até aqui um exemplarzinho, não é o original da época, né, claro. Ela veio numa revistinha assim, ó, Júnior. Essa aqui veio junto com a edição 600. Essa aqui é uma republicação, uma réplica, vamos dizer assim, da primeira edição de Tex aqui no Brasil, Texas Kid, com o título O Totem Misterioso. Tá nesse formato aqui, tá lá no cheque, né, vamos dizer assim. Tá aqui, eu guardo aqui, veio junto com a edição 600, a mensalzinha. E que, depois de algumas publicações que isso teve uma parada e ficou um bom tempo sem ser publicado aqui no Brasil. Então, na verdade, em fevereiro de 1971, chegou às bancas de jornal uma revista que dentro de um saquinho, vinha também um arco e flecha. Isso chamou muita atenção das crianças, e também alguns adultos e tal gostavam do famoso Bang Bang, como era chamado na época. Assim iniciou-se essa trajetória ininterrupta de publicações de Tex que temos até hoje. A ideia é que hoje a Mitos, não só a Mitos, mas agora, como é detentor oficial, tem várias coleções do personagem, tanto a tradicional, a mensal, com histórias inéditas, e outras publicações com histórias inéditas e histórias republicadas. E essa ediçãozinha aqui, como eu falei no início, nós temos duas publicações, duas histórias muito bem selecionadas. A primeira, O Cavaleiro Solitário, com desenho de, vamos dar aqui uma colinha rápida, do Claudio Nisi e o desenho de Joe Kubert. Joe Kubert, que é famoso pela sua passada pela DC, criador do Gavião Negro. E essa história, ela foi inicialmente publicada na Tex Gigante número 9. E depois ela foi republicada naquela coleção da Salvati, a Tex Gold, na edição número 2, O Cavaleiro Solitário. A segunda história, intitulada Ao Sul de Negales, ela foi publicada, primeiramente, na Tex número 111. E depois ela teve outras duas republicações, na Tex Coleção 251 e na Tex Edição Histórica 93. Essa história, ela tem o roteiro de ninguém mais, nada menos de que Jean-Louis Bonelli, um dos criadores do personagem, e os desenhos do Giovanni Tisci. Tá? Se você é novo aqui no canal, veja quando eu uso uma colinha para poder me guiar para não falar tanta besteira. Ainda mais você falou de Tex, que assim, conheço o personagem há 2 anos, pode ser muita coisa, mas são 50 anos de história ininterrupta, então 2 anos é praticamente nada, Tem muita gente aí, casca grossa, que coleciona Tex, e sabe que 2 anos não é praticamente nada, mas foi amor à primeira vista, e toda a história que eu gosto, eu tento falar de Tex aqui no canal. Enfim, vamos lá. A primeira história, O Cavaleiro Solitário. Cara, aqui a gente tem uma história assim, o personagem de Tex aqui é um pouco diferente, Aqui a gente tem um Tex mais vingativo, um Tex um pouco mais violento, que aqui ele vai
É quando um bando de 4 pessoas, né, de 4 assassinos, eles matam uma família. Uma triste coincidência deles, a família é conhecida de Tex, é amiga de Tex. E Tex estava indo visitá-las quando encontra a família morta, né? O casal e uma filha. Bem que a morte foi bem... Você lê a história aqui, quem já leu isso aqui sabe que a morte foi, porra, uma parada bem escrota, né, cara? Não tinha necessidade nenhuma, mas... Então Tex vai numa verdadeira caçada, né? Atrás desses caras. Uma vingança, bem que, como eu falei nisso, bem vingativo. Ele vai atrás de um por um, em cidade, até conseguir vingar cada... né, a família com cada integrante desses 4. Tex, na verdade, não queria matá-los, né? Ele queria se vingar prendendo eles, mas por ironia, né, do destino, vamos dizer assim, os 4 do bando acabam sendo mortos, cada um de uma maneira diferente. E nenhum deles pelo Tex, olha só. Mas cada um deles acabam sendo diferentes. Né? O traço do Tex aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, é um traço bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Até mesmo porque, como essa história aqui foi originalmente publicada na edição gigante, essa edição gigante ela tem a particularidade de ter artistas convidados para fazer uma história. Então, cada história a gente tem um traço diferente. E esse aqui do Joe Kubert é um traço bem legal do Tex, cara. É um Tex mais rancoroso, ele tem um rosto, vamos dizer assim, um pouco mais... Não tem um rosto tão arredondado como a gente está acostumado. Deixa eu pegar aqui, ver se eu acho isso aqui. Meu Deus do céu. Calma aí. Achei. Aqui a gente queria botar um... Aqui, ó, tá vendo? Olha o rosto de Tex. É um rosto um pouco mais quadrado, né? O queixo um pouco mais quadrado, aquele redondo como a gente está acostumado. Uma cara bem rancorosa, bem fechada. Aqui, ó. A cara bem fechada mesmo, tá vendo? Que condiz muito com a sua personalidade aqui na história. Como eu falei, uma história bem legal, cara. Que ela tá nas bancas, você consegue pegar. A segunda história, Ao Sul de Negales. Aqui nós já temos, assim, já o Tex já com suas feições que a gente conhece, né? Apesar de ser um traço um pouco mais antigo do que o atual, né? Porque já é uma história já tem um tempo. Mas aqui a gente vai ter o seguinte. Tex e os seus pais, né? Eles estão atrás de um bando de traficantes de armas e de bebida. Assim, logo após o primeiro combate, o primeiro embate que eles têm, esse bando foge e Tex vai atrás deles. Só que um desses integrantes se separa e vai até uma determinada cidade. E o filho de Tex, né, o Kit William, ele vai atrás desse cara, consegue capturar, consegue pegar as informações que ele precisa. E assim, e no combate final, né, a gente tem todo um plano que os traficantes querem para capturar o Tex. Tex tem um plano para poder capturar eles. Então, a gente tem uma trama envolvida aí bem legal. Mas no final eles vão ter a ajuda de um pessoal que eles não imaginavam que iam encontrar na hora. E, claro, eles conseguem, né, capturar, né, o bando, uma parte deles, principalmente o chefão. Eu vim aqui não para falar das duas histórias, tá? Eu vim aqui só para poder comentar um pouquinho sobre essa edição. Cara, aqui, assim, aqui tá começando o Tex há pouco tempo. Ter vamos dizer assim, a honra de conseguir uma edição 50 anos para você guardar e deixar eternizada aqui na minha coleção, cara, foi muito legal. Eu já tinha lido uma delas, tá? Na Tex edição, na Gigante número 9, já tinha lido. Mas, cara, foi um prazer enorme revê-la, essa história. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Foi um prazer enorme reler essa história, revê-la também, claro. Um prazer enorme. E a segunda história, Ao Sul de Negales, eu não tinha lido ainda. Né? Dá pra ver que é um traço um pouco diferente, né, do primeiro. Dá pra ver até pelo traço do Tex aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui é um traço um pouquinho mais diferente. Mas que também não tira o seu mérito em nada. E também é outra história muito boa. Enfim, pessoal, só para falar desse quadrinho aqui, dessa edição especial, vale muito a pena. Na verdade é até uma redundância falar que vale a pena, porque é difícil ter uma história, acho que é impossível, né, você ter uma história de Tex que não vale a pena. Então, a gente vai ficando por aqui.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.